Você não ouve nada, pode falar não. Não, já. Boa noite, mais uma vez a paz de Cristo a todos, tá certo? Está fazendo a aula, o Eric e o Rogério vai estar assistindo a aula, e aqueles que quiserem também depois repetir e ouvir, e até mesmo questionar algo da aula, fique à vontade. Somente se tiver algum pai que quiser ouvir, pode ouvir a aula. É muito bom a transparência, a gente poder ter um ensino que ele seja mais intuitivo, e não existe a verdade de Tales, nem a verdade nenhuma aqui. Existe a verdade da Bíblia. E é nela que a gente se espelha e tem como centro a palavra. Por quê? Porque a palavra ela não gera dúvidas, que eu falo no sentido, ela não tem dúvidas, mas nossa mente gera dúvidas, né? A gente fica com algumas dúvidas que às vezes a gente vai aprender na prática, mas porém a palavra ela é sim, sim e não, não, diz ela própria. Tudo que vier fora disso, um meio termo, um muro, é procedência maligna, diz ela própria. Então as nossas dúvidas a gente tira onde? Com o Espírito Santo. Tendo um estudo na igreja, estudo em casa e tendo essa prática. Né? O Provérbios fala muito que a verdadeira sabedoria não é aquela só falada, mas é a vivida, porque uma coisa é a teoria. Uma coisa é eu depois praticar aquilo que até parece loucura para alguém, mas eu praticar, aí já não é mais só teoria na minha vida, é eu colocar em prática algo que estava só eu e Deus dentro do meu quarto, por exemplo, e eu tranquei a porta do meu quarto, e eu só e Deus, não tenho pastor, não tenho nenhum líder, eu só e Deus no quarto, tive experiências no meu quarto com o Espírito Santo, que eu posso contar que ele estava lá comigo. Vocês compreendem? E hoje ficou o resumo com Yasmin, né, do outro capítulo. Ela vai estar passando um resumo para poder a gente ver o 1 Coríntios 9. Boa noite, gente, a paz de Cristo. Travou. Ah, meu Deus. Trava nada, trava não. Eu queria... Pode não. Paz de Cristo novamente. Boa noite, meninos amigos. Queria pedir para Ceci. Ai, ele leu o capítulo 8, ele é pequenininho. É um cajado. Um dia eu ia dar um resumo e eu pedi para você ler. O que você fez? Como você fez isso comigo também, tá? Isso é só um detalhe. 8? É 8. É meu pequenininho. De bom. 1 Coríntios, capítulo. Todo mundo achou? Olha, tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabendo que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabendo que o ídolo nada é no mundo, que não há outro Deus senão um só, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, com alguns deuses e muitos senhores. Todavia para nós só há um Deus, o Pai, em quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, até seu costume para o ídolo. É coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca, sendo contaminada. Ora, a comida não faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que o fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pelo teu conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandaliza o teu irmão, nunca mais comerei a carne, para que meu irmão não se escandalize. E aí eu vou ler um resumo que... Não foi feito na ilha. Não, foi eu que fiz. É outro, excelente. Eu mandei até pra Pia. Eu ainda não abri para chegar. Mas foi eu que fiz. Tentei colocar o que eu entendi. Né? Enfim.
Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo deixa claro que a questão nunca foi apenas a carne sacrificada a ídolos, mas a postura de quem exercia sua liberdade sem se importar com quem poderia se ferir no caminho. Alguns, ele fala que alguns tinham conhecimento, sabia que o ídolo não era nada, não ia fazer nada, não ia mudar em nada, mas Paulo chama a atenção para algo maior. Nem todo mundo tinha a mesma maturidade. E o que para uns era normal, para outros era motivo de queda, de escândalo. E ele ressalta isso nesse capítulo, né? E o que mais me marcou nesse capítulo é que muitas vezes a gente toma um posicionamento sem pensar no impacto que ele pode causar na vida de outras pessoas. Às vezes a gente pensa, não, eu estou certo e está tudo bem, eu sou livre, eu tenho a minha liberdade, está tudo bem. Mas esquecemos que alguém pode estar nos observando e pode se ferir com a nossa atitude. Paulo ensina que conhecimento sem amor vira arrogância e liberdade sem responsabilidade vira um tropeço. Ele chega ao ponto de dizer que preferiria nunca mais comer carne do que ser motivo de queda para um irmão. Isso mostra que maturidade espiritual não é só saber o que é permitido, é ter sensibilidade para entender como nossas escolhas afetam os outros. E foi até quando a gente leu na aula passada, eu até citei isso, né? Eu terminei de ler, que pra mim não pode ser um problema, mas pro meu irmão é. E isso é questão da gente ter maturidade, porque ao meu posicionamento eu posso fazer com que meu irmão caia. E da mesma forma que Cristo morreu por mim, Cristo morreu por ele. Se Cristo zela por mim, Cristo também zela por ele. E a nossa vida como cristão é exatamente assim. Não é sobre se a gente tem maturidade suficiente ou maior do que a de fulaninho, ou se a gente está na liberdade ou não, mas a questão do testemunho que a gente vai dar, e isso pode refletir muito para a vida do irmão. Porque a gente, na nossa vida, é exemplo para muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes a gente nem imagina, mas muitas pessoas olham às vezes a gente na rede social, na igreja, no caminho, sabe, eu queria tanto ser como aquela pessoa. Aquela pessoa me inspira isso, aqui e tal e tal. A gente não imagina, mas existe. Então os posicionamentos que a gente toma refletem muito para as pessoas que se inspiram em nós. Para nós pode não ser um problema, mas para eles sim. E a gente, porque pegou muito para mim, né? Tomar mais um cuidado nos posicionamentos, nas falas, nas atitudes, porque isso afeta muito o próximo e faz com que ele faça com que a minha atitude leve ele à queda. E eu vou pagar por isso. Excelente. Parabéns. Muito feliz. Alguém ficou com dúvida? Ficou com dúvida no resumo de Yasmin? Ou quer acrescentar algo, né? Quer acrescentar algo? No resumo do capítulo 8. Você botou ficou bem esclarecido, viu? Bem esclarecido. Muito feliz pelo resumo. Estou olhando aí para o finalzinho que vai fazer o próximo da aula de hoje, tá certo? O Espírito Santo revela essa palavra, nosso coração e mente, para que nós não venhamos pecar contra ele. A gente vai agora começar o 9, a gente vai começar agora o primeiro versículo e vai fazendo, todo mundo vai ler um versículo, tá certo? Todo mundo bem sem vergonha, né? Porque cristão é sem vergonha. E a gente vai aprender a perder toda a social, que a gente não se importa com o que as pessoas falam, mas a gente, na verdade, deve se importar mais com o que Deus pensa a nosso respeito. E não viver de uma forma superficial para as pessoas, mas viver de uma forma na superfície, submergindo nas águas do Espírito Santo, se importando que Deus realmente está se agradando do que a gente está falando, fazendo. Então essa é a nossa preocupação. Então fiquem à vontade, o máximo possível, entenda e respeite o jeito de cada um, tá certo? Mas fiquem à vontade. E vou começar o versículo 1, Pedro vai em seguida. Não sei quantos versículos agora, eu esqueci quantos são no todo, mas eu creio que dá para todo mundo ver. 27. 27, dá para todo mundo ver. A gente continua no sentido lá. 1 Coríntios 9, versículo 1, está escrito diante assim: não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor, não sois vós obra minha no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós o sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de lavar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro?
Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Quem? Peraí. Ou qual é o pastor que toma do leite do seu gado? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se temos semeado entre vocês, a semente espiritual será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material. Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviço à graça se alimentam do próprio tempo e que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu, de nenhuma destas coisas, usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Pois, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa. Mas, se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. Logo, que prêmio tem? Que Evangelho propunha de graça o Evangelho. Evangelizando, propunha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Tem qual aqui que me perdi? 21. Assim também quando estou entre os não-judeus. Vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de todo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber a sua coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direito para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Forte, não é? Capítulo muito forte. Passagens muito conhecidas. A Bíblia, ela trata tudo de uma forma, se vocês observarem, todo um contexto bem objetivo, mas ao mesmo tempo que são versículos pequenos, eles falam muito, mesmo sendo versículos de 2 linhas, fala muito com a gente. Essa é a segunda maior revelação de Deus para nós nessa terra, é a Bíblia. A primeira foi o universo, a criação. Então a gente estamos aqui dentro da maior revelação de Deus, que é a palavra de Deus, né?
Depois da criação dele, porque ele falou e tudo fez. E esse capítulo aqui, ele fala muito interessante, porque vai cair pontos que eu não vou dizer polêmicos, pontos que são mal interpretados e pontos também que o inimigo, ele sempre vai usar a Bíblia como fez com Jesus para nos atingir também. A gente vai ter que ter um conhecimento puro e genuíno, e é sem enfeite, é sem achismo. Onde tiver achismo vai ter dúvida. Onde tem dúvida, o Espírito Santo não falou ali, pode ter certeza. Por isso que assim, qualquer dúvida vocês perguntem. Certo? Que o que o Espírito Santo não usar a gente ou algum de vocês para responder um ao outro, ele depois vai falar só com você, ele vai lhe responder. Ele não vai lhe deixar na dúvida. É só aguardar pacientemente que ele vai dar a confirmação. Por isso mesmo que hoje até você está aqui nessa igreja. Você está plantado aqui. Foi ele, não foi o pastor, não foi ninguém. Foi o Espírito Santo que lhe conduziu de estar aqui hoje com a gente. Mais uma vez, seja bem-vindo a Crislaine e o Douglas também. Hoje o Douglas falou algo que eu fiquei tão... Ele nem entendeu o que ele falou, mas eu quero compartilhar um pouquinho que vai ter a ver aqui com... Logo no início, eu já em casa preparando no início, eu vou falar sobre isso. E vou resumir bem rápido o capítulo 9, no sentido que ele vai falar aqui que estava se havendo contendas onde pagava ou não pagava. Lembrando que quem está falando aqui não recebia dinheiro para pregar a palavra. Lembrando, quem está aqui está defendendo quem já é casado e é sustentado por igrejas e tem esposa, mas ele não é casado, não tem esposa e ele não está sendo sustentado pela igreja, certo? No parâmetro do ministério de Paulo. Lembra de Paulo, aquele que costurava a tenda, o homem culto, que não veio de classe pobre, certo? Paulo não era um ignorante. Então, se você for estudar toda a história dele, era uma pessoa letrada e formada. Então, lembrando, por que eu estou batendo esse ponto a princípio e vou encaixar com o testemunho que o Douglas contou para mim no carro? Eu quero que deixe bem claro que Deus enviou o Filho Jesus. Jesus não chamou nenhum mendigo para o ministério. Ele curou mendigos, ele salvou mendigos. Porém, ele não chama ninguém desocupado, sem uma profissão, para atuar no ministério de Deus. Então, existe uma ideia errônea, onde Deus chama qualquer um. Lembrando, quando eu digo profissão, não é só profissão formada. É profissão. Ele chamou pescador, entendeu? Que pela experiência é uma profissão digna porque é honesta. Ele chamou o cobrador de impostos. Ele também chamou o médico letrado Lucas. Ele chamou o próprio apóstolo Paulo em visão de Damasco quando ele o fez cair. Aí você para pensar. Deus não chama ninguém que está mendigando, desocupado. Ele cura, lembra dos mendigos lá? Teve uma até que disse assim, sabe por que eu não sou curado? Porque quando o anjo vem, aí eu não consigo chegar até lá, alguém se joga, aí eu perco minha cura. Viu o que o mendigo fez? O mendigo reclamou e Jesus curou. Mas ele disse, venha, vamos ser um discípulo comigo? Não, ele não chamou. Então Jesus, ele sabe nossa intenção e na ficha de quase todos aqui, eu acho que só falta Cecília e Douglas, né, Deise? Acho que todo mundo já fez a ficha. Já? Falta alguém? Não, justamente, Crislaine. Alguém aqui está faltando o quê? Eu estava faltando a sua? Não. Acho que já fiz a sua. A gente já fez as perguntas, isso. Então tem 3 pendentes aqui. Cecília, Crislaine e Douglas. A gente vai concluir. Nas fichas vai ter perguntas em relação a isso. Por isso que eu pergunto a vocês. Você quer se formar em quê? A profissão, como você sabe sua profissão, sua área, você resolve metade dos problemas espirituais da sua vida. E é bom começar a se encaixar nisso. Começar a entender que aqui o apóstolo Paulo vai tratar um ponto onde ele, que sabia costurar a tenda naquela época não era algo barato. Todo mundo costurava a tenda, eram pessoas ricas. Sabe aquelas círculos que a gente passa por aí? Sabe quanto é uma tenda de um circo? Alguém sabe? Mensurar a mais barata é 35 mil, é 100 mil. As tendas que ele fazia hoje custam 50 a 100 mil reais. Você entende que ele era uma pessoa de profissão, apóstolo Paulo, não só uma, e você vai ver o médico Lucas e os demais discípulos. Então, por isso que eu bato na tecla na ficha, e depois continua a falar em algumas situações, e aí você quer ser o quê? Tá na dúvida, faz um técnico, testa. Mas Deus não chama desocupados. E ele vai tratar um ponto aqui, onde você vê, ele mesmo sendo uma pessoa com profissão, ele está defendendo quem em algum momento largou tudo, mas continuou com a profissão, mesmo exercendo o ministério, continuando com a profissão. Ele vai levantar um ponto crucial, né? Ele começa, não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi eu a Jesus, nosso Senhor, não sois vós, obra minha no Senhor. Ele está alertando aqui algo muito importante.
ele, apóstolo Paulo, ele valorizava a função dele no reino. Mesmo ele se dizendo os piores dos pecadores, da forma que ele não foi como Lucas e Mateus, que andou com Jesus lá antes da crucificação, lembra? Não, o apóstolo Paulo é aquele que foi derrubado em Damasco. Recapitular um pouquinho para quem leu um pouco a história. Quem é o apóstolo Paulo? É aquele que foi com arrogância, pediu as cartas e eu quero acabar com aquele culto naquela cidade lá. E no caminho para Damasco, o próprio Jesus, lembra que eu falei do início das experiências que é importante você ter com Deus? Você pode até duvidar do que eu falar, do que o pastor, ou seja lá, quem você estiver escutando no próprio YouTube. Mas se você tiver as suas experiências com o próprio Deus, quem vai ampliar essa visão é o próprio Espírito Santo, com as suas experiências, que virão sim através do dia a dia, das lutas diárias, o arroz com feijão, orar, acordou, ora, faz devocional, lê Bíblia, canta ali 2, 3 hinos para Deus, separa o seu tempo com Deus. Se você não tem tempo com Deus, você não vai ter intimidade com Ele. Se você não tiver intimidade com Deus, você não vai conseguir assimilar a própria Bíblia, porque qualquer pessoa pode me enganar. Então, assim, não faz sentido estar na igreja e não ler a Bíblia. Não bate. Então, isso aí é uma mera religiosidade de aparência. Então, cuidado, porque a gente pode acabar virando hipócrita. Se eu estou na igreja, não leio a Bíblia, não tenho tempo com Deus, e eu me digo cristão. Não, a gente não entendeu ainda o que é ser realmente um Cristo. E ele prossegue falando esse ponto muito importante. Deu para entender essa questão, a importância de todo mundo saber da sua função no reino, da qual ele vai agora enfatizar dele, o apóstolo Paulo. Você tem que saber a sua função no reino. Quando dizer ministério, se pode usar no dicionário, em algumas versões vai ter assim. Algumas versões da palavra ministério é função. De vários significados. Então assim, qual o seu ministério? Qual a sua função? Ele falou no carro para mim, engajou, quando ele disse, faz parte da palavra. Ele tem 23 anos e ele é formado em pedagogia. Eu confesso que eu fiquei tão feliz que transbordei. Fazia muitos anos, que um jovem com 23 anos que não foi enganado por nem como eu fui um dia, entendeu? E saí da igreja e perdi minha faculdade, você está entendendo? Aí você observa, com 23 anos ele definiu uma profissão já, mesmo que depois ele escolha outra, mas ele já tem uma profissão perante os homens. Para a glória de Deus, isso já dá autoridade no mundo espiritual. Quem sabe, ele nem sabe disso, mas a gente vai saber. No mundo espiritual, o demônio vai fazer algo com ele, vai ter mais cuidado. Porque ele já passou num concurso do Estado. Ele tem 23 anos. O inimigo sabe, quando ele começar a ensinar as crianças, os adolescentes, o inimigo sabe, Douglas, da sua influência, da qual Yasmin estava falando aqui. Então, na sua profissão, eu peço que hoje todo mundo saia aqui bem feliz em saber que a profissão que você vai escolher, o que você já escolheu, o que você já tem, saber que é nessa profissão aqui que você tem que estar como o apóstolo Paulo. Seguro que a sua profissão lhe dá autoridade e função no reino para falar da palavra de Deus. Mas me resumiu bem no resumo dela, a questão da importância da influência. Deus quer usar você com a sua profissão. Então Deus não chamou ninguém para não ser nada. Vocês entenderam o que eu falei nisso? E ele prossegue. Se eu não sou apóstolo, ele botou aqui uma dúvida. Alguns duvidam do ministério de Paulo. Alguns acham ele muito autoritário. E isso é normal no mundo, você ter oposição na sua profissão, no seu ministério. Profissão e ministério se ligam. Nosso pastor, ele é topógrafo. Eu acompanhei. Quase 30 anos em empresa petrolíferas. Muito respeitado. Ele largou o emprego de 10 mil para estar aqui ganhando 2 mil reais. Ele não pode dizer isso não, mas eu posso dizer porque o testemunho, como diz a Bíblia, outro falando não tem qualidade. Explica o que é topógrafo. Topógrafo é quem ele faz todo um programa com coordenadas, entendeu? E ele faz um mapeamento de uma área, seja para a parte elétrica, botar postes em imensos espaços, criando até áreas é porque é muito complicado para explicar, mas eu vou resumir um pouquinho. Ele faz uma análise real no globo, eu vou dizer no globo para ficar. O globo terrestre ele tem coordenadas, né? Todo mundo sabe disso, né? Pronto, topógrafo ele localiza coordenadas específicas, seja para colocar postes de energia em 500 mil quilômetros durante 15, 30 cidades. No nosso caso, ele aplicava pontos para nós colocarmos as dinamites para explodir ligada com o cabinho no computador e ler o chão.
E ali a gente conseguiu identificar onde é que tem gás e petróleo. Lá no computador, quando a 3 metros de profundidade, né, ele que localizava os pontos. Aí ele andava muito a pé. Eu desci o aguenta muito a pé. Nunca não vi nenhum topógrafo fazer 25 km por dia a pé, na mata. Só ele, nunca vi nenhum, até hoje lá nunca nenhum fez. Todo mundo faz menos, todo mundo faz inferior, ele fazia muito. Estou dizendo isso por quê? Porque o nosso pastor ele tem uma profissão. E eu estou usando o ponto dele porque aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar de pessoas que já não estão mais na sua profissão e agora, por consequência das pessoas que têm que cuidar, largaram a sua profissão completamente para viver do ministério. Entendeu? Hoje o nosso pastor, ele abdicou. E eu vou ser bem sério, eu conheço ele há muitos anos. Então ele só abdicou quando os irmãos chegaram para ele, não tinha Betesda, e disseram, precisamos que o senhor cuide. E eu estava presente, irmãos e empresários da igreja. Não, o senhor não entendeu. A gente não vai para a igreja Betel. A gente não vai para nenhuma igreja, Leonés. A gente é um rebanho, estamos soltos, saindo da quadrangular. E a gente precisa que o Senhor abra a igreja. E a gente, todo mundo em comunidade de fé, a gente está disposto a sustentar o Senhor com ofertas e dízimos, como está na Bíblia. Entendeu? Eu estou dando, porque casa muito bem com a palavra que ele está dando aqui. Apóstolo Paulo, mesmo ele trabalhando, porque ele não para quieto. Viu? Eu posso falar com uma pessoa assim, típica que a Bíblia vai direcionar ele, uma pessoa que não fica quieta, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Ele só realmente dorme às 7 horas da noite. Mas durante o dia, ele não só prega o Evangelho, ele faz questão de trabalhar onde ele está. A Bíblia vai relatar a apóstolo Paulo, uma pessoa que trabalha muito. De manhã, de tarde e à noite você vai pregar. Ou então ele vai pregar de manhã, trabalha à tarde e à noite, mas ele está costurando tenda, ele está debulhando cereais em alguns celeiros. Você vai ver algumas passagens que eu não vou falar aqui todas, porque são muitas. Para não se prender, entendeu? A cronologia histórica, mas se prender a chave desse capítulo para vocês. Vocês estão entendendo o exemplo que eu dei dele? A profissão, o alto valor de saber quem eu sou em Cristo. Se eu tenho um alto valor, eu sei da minha profissão, da minha influência, vou tomar cuidado nas decisões, como Yasmin resumiu bem. E ele fala aqui no 3, esta é a minha defesa com os que me acusam. Isso que eu falei da oposição. Se preparem, vocês vão ter oposição. Dentro da própria igreja, dentro da própria casa, dentro do ambiente da faculdade. Vocês vão ter oposição. Faz parte da vida. Estão preparados para a oposição? De amanhã já vai ter um mal para vencer amanhã. A Bíblia é clara quando diz, todo dia existe um mal que vai se levantar. Porque senão a gente não é de Deus se não se levantar. Entendeu? Porque, por exemplo, se nada me atingir hoje, por exemplo, eu sei da minha guerra, se eu luto contra a sensualidade, se eu fui ali na esquina comprar alguma coisa, aí de repente lá eu levei uma cantada da mulher e eu não soube me comportar. Aquele foi o mal que eu venci ali, entendeu? Eu disse, pô, mas eu estava tão coberto, acho que eu vou aumentar um pouquinho minha roupa para não chamar a atenção. Estou dando só um exemplo. Se a guerra do outro é adultério, a guerra do outro é homossexualidade, a guerra do outro, não importa qual seja a sua guerra. Mas existe algo diário, o próprio apóstolo Paulo falava assim, meu Deus, o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Aí ele ainda pede a Deus, toda noite Satanás manda mensageiros para me atormentar. Fico com um espinho na carne, ao me cutucar. Já parou para pensar? Todo dia a oposição vai aparecer para mim e você. Seja lá em qual for a área, o inimigo sabe da nossa dificuldade em específica área. Então, você já sabe a sua principal dificuldade que diariamente até morrer você vai lutar? Se ainda não sabe, começa a orar a Deus. Certo? Porque é muito bom, a palavra do Senhor diz, examine-se o homem a si mesmo. Não existe nada melhor do que você se conhecer. Antes de querer saber de ninguém, mas saiba, peraí, o que eu gosto mais de fazer no dia? Lembra uma das perguntas da ficha que eu faço? Então você vai começar a se conhecer, vixe, durante todo o dia eu gosto de fazer isso em específico. E aí, peraí, qual é o meu maior medo? Será que você sabe? Agora eu respondo, qual é o seu maior medo agora? Pá, responda. Quanto mais você responde rápido, isso mostra que você é uma pessoa segura. Quanto mais demora, você ainda não se conhece bem. Tem pessoas da sua família, pode ser sua mãe, que pode conhecer você melhor do que você mesmo. Isso não é bom. Porque a gente vai crescendo e é importante você saber quem você é. O apóstolo Paulo, ele sabia de onde ele vinha. Sabia quem ele era e quem o acusava não mudava quem ele era. Então, quando vier a oposição, entenda, vai vir.
Não existe isso. Suspeite quando não vir. Estou falando no mundo espiritual. Porque se não vir, é sinal que você está abraçado com o inimigo. Então suspeite quando tiver tudo muito fácil, eu falo na parte espiritual mesmo. Às vezes quando está fácil na parte da carne, o inimigo deixa fácil algumas vezes. Eu falo na parte espiritual. Pontos que eu posso identificar. Será que quando eu vou botar a cabeça para dormir, realmente eu durmo? Será que na hora que eu boto assim, eu boto aí, o normal é ser 10 minutos, né, segundo os estudos. Será que em 7, 10 minutos eu faço e eu durmo só acordo da manhã? Ou será que eu durmo e todo dia eu demoro 40, 1h30? Existem pontos que apontam. Existe algo ali que está perturbando. Algo ali que não está me deixando dormir. Está me tirando o quê? A minha paz. Algumas oposições da igreja, ou da casa, ou do trabalho, ou da faculdade podem estar me perturbando. Mas se eu me conhecer cada vez mais, e mais, aquilo não vai me perturbar mais. Mesmo sendo algo difícil de viver. Vocês entendem o que eu estou falando? Essa importância. E ele prossegue. Vou dar uma pausa agora, tá bom? Vou chegar aqui no 7, para vocês falarem. Porque eu tentei resumir o máximo, tá bom? Tudo que eu falei já está lá no segundo que a gente leu. No 25 já foi tudo pegando esse gancho dos outros também. E antes de eu prosseguir aqui, até chegar aqui o 7, eu quero ler Tiago 3:13, que diz assim. Que é interessante, eu vou ligar um pouquinho aqui. Em Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa própria natureza. E ela é diabólica, diz Tiago. Lembra porque eu falei que a verdadeira sabedoria não é aquela que a gente só ouve, não é só saber, mas é quem realmente vai colocar aquilo em prática, vai revelar a verdadeira sabedoria. E a gente está diante aqui de uma carta de uma pessoa que colocava em prática o que falava, o apóstolo Paulo. E agora ele pode falar calmamente. E ele prossegue. Não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, Cefas? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho que não se alimenta do leite do rebanho? E aqui ele resume praticamente o capítulo todo, com esse exemplo. Você já viu algum soldado, até mesmo em guerras que a gente já estudou na escola, dizendo assim: o soldado, comprei meu capacete, eu vou para a guerra com a calça que eu comprei, eu vou para a guerra com a arma que eu comprei, com as balas que eu comprei. Não, eu já me alistei aqui, eu fiz minha reserva aqui. Se tiver uma guerra, eu posso ser chamado. O governo vai me dar tudo. Ele vai me dar toda a condição para a guerra. Eu me deparei agora, um dos motoristas da gente lá na BGP, lá no Amazonas, ele estava na guerra. Uma pessoa assim, que fez a gente rir. Sabe? Porque ele naturalmente ele falava: pô, estava na guerra, o país me abandonou lá, matei uns 9. Olha ele falando, brincando, de boa. Isso foi uma que eu trabalhava comigo. E ela ficou até com medo de andar com ele. Ele chamou e disse assim: olha, estava na guerra, matei uns 9, joguei umas 2 dinamite, o governo me abandonou, eu tinha certeza que eu ia morrer, mas eu não morri, estou aqui. E ele falando com ela aleatoriamente, porque ela me tratei com psicólogo, porque eu fiquei com trauma da guerra. Olha ele falando. Porque o governo não deu estrutura. O brasileiro abandonou ele lá na guerra. Isso faz muito tempo. Você está entendendo? Isso foi uma ajuda do nosso governo que mandou. O que é que acontece se, como o apóstolo Paulo falou aqui, quem vai para a guerra? Às suas próprias custas. Como é que ele saiu do Brasil? Pagaram a passagem para ele ir, deram armas para ele, dinamite, botaram até os dentes, botaram carros de guerra à disposição dos brasileiros que foram ajudar na guerra, o lado que o governo aqui apoiava. Aí quer dizer, e ele lá, depois foi abandonado. Então assim, não suprir o nosso pastor ou alguém que trabalha do ministério é abandonar na guerra. E realmente ele sabe que podia ter morrido. Ele podia ter morrido.
Mas graças a Deus, ele não morreu. Fizeram uma campanha e aí o Brasil pegou os que escaparam de lá. Trouxe ele e o amigo dele, que ele falou até para a Tâmara, que trabalhava comigo, olha, e eu me tratei, estou bem, mas meu amigo ainda não está bem não. Ele pensa em se matar. Eu não estou dormindo, que eu não estou deixando ele dormir para conversar com ele, para ele esquecer as coisas da guerra. E a vida está no Brasil, está tudo bem. Você viu o que acontece quando a gente não supre alguém que está na guerra. Eu dei um exemplo real. Pessoa que eu convivi lá, trabalhando. Então, assim, do mesmo jeito a gente deixar um pastor, alguém que vive do Evangelho, escolheu, não por decisão própria, porque Cristo chamou, eu creio. E isso estende para todos os outros pastores que você conhece. Certo? Para todos. Que largaram de trabalhar, acordar de manhã, como a gente acorda, e ter ali, tipo, 10 horas no dia, se empenha para ir para a rádio, para ir para fazer documentação, para resolver questões de cartório da igreja, para organizar a parte financeira para comprar o terreno que a gente já comprou, já pagou. Você está entendendo? Então isso é muito sério. Então, se eu desproteger, ele vai ficar igual o nosso amigo lá, motorista. Qualquer momento podia morrer e ir acabando as armas que estavam guardadas, as balas das armas e as dinamites acabando, e ele com medo de pronto, quando acabar tudo, como é que a gente fica aqui, em outro país? Pode morrer. Entendeu? Deu para entender um pouquinho esse exemplo? Pronto. Eu vi até o certo. Alguma dúvida no que eu falei? Podem falar. Eu tenho que explicar isso o mais minucioso possível, por isso que eu vou andar um pouco devagar com os versículos. Eu tenho só um questionamento, não uma dúvida. Excelente. Que é o que eu acho que é o que está mais presente. Eu já tenho conversado com o Cris a respeito do que um valor estipulado para pregadores ou cantores. Excelente pergunta. Pode concluir isso. É justamente isso, só sobre o assunto. Só Pronto. Sobre taxações de valores, sobre você pregar a palavra de Deus por um determinado valor X, não por custos que você vai ter que ir até a minha congregação ou a minha localidade, mas estipular e fazer profissionalismo. Vender A venda, né? Pronto. O assunto, não é que eu estou dizendo. Não, excelente pergunta. E biblicamente falando, não se deve cobrar. Biblicamente falando. E eu falo sem dúvida alguma, certo? Não é porque eu já li mais de 7 vezes, não é porque é sem dúvida. E você pode ir lá procurar na Bíblia, pode estudar, não vai ter nenhum versículo que vai dizer cobre tanto. Cobre, ao contrário, o próximo apóstolo vai falar aqui nesse capítulo. Você quer ler? Não, tá bem. Ele mesmo vai falar aqui, vocês podem ler, porque eu me preocupo para ver se não passa da hora. Mas tem aqui o versículo. Vou procurar aqui. Ele já fala aqui, eu vou resumir o que ele fala aqui, você pode ler novamente em casa. Ele já fala aqui nesse capítulo que não se deve dar valor ao Evangelho. Não é vendido o Evangelho de Cristo. Ele disse gratuitamente, não é isso? A gente leu aqui. Alguém leu, não foi eu. Gratuitamente. Dê de graça que recebeu de graça. Então jamais vocês cobrem por alguém convidar vocês para pregar. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Alguém suprir sua necessidade de você se deslocar, por exemplo. Se deslocar daqui lá para o Rio de Janeiro. Imagina aí, agora ele convidou, Wesley. Você vai pregar agora no Rio de Janeiro, na sede lá da Igreja de Cristo do Rio de Janeiro. Você tem dinheiro agora para ir lá? Mas essa ajuda com combustível. Isso, justamente. Porque ajuda de custo, né? Ajuda de custo. É o mesmo exemplo. Mas aí ele está cobrando, ele foi sincero, ele mentiu. Eu também digo a mesma coisa, não tenho dinheiro para ir até aí. Uma vez essa vez eu convidaram para ir, foi em João Pessoa, né? Uma vigília em João Pessoa. Como ir? Eu não tenho dinheiro para ir. Eu só fui sincera. Você está entendendo? Olha, nesses acho 20 anos eu nunca cobrei. E é a verdade. É a verdade. Até um irmão falando comigo um tempo desse, eu disse, não, irmão, tem que aparecer a prova, porque nunca houve. Se alguém quiser se levantar, o próprio Deus vai me defender. Mas essa foi uma vez, eu já grávida da Rubi, final de gestação. Ou seja, tem todo um gasto que havia para nós, né, a nossa família. E a gente foi bem sincero, eu disse, olha, eu não cobro nada. Porque a pessoa perguntou logo, os pastores de lá, eu disse, eu não cobro. Porém, nós não temos condições financeiras de ir até aí, é longe. Tem a questão até do nosso carro mesmo, a gente vai pela fé, porque nós estamos voando. E eu disse, olha, não tem um familiar e a gente não tem nem flor em João Pessoa.
Aí eles disseram, não, a gente dá todo o combustível, ida e volta, e ainda paga o hotel. Eu nem pedi hotel, mas é o cuidado de Deus, uma mulher grávida, já no final da gestação. Justamente. Então, assim, quando alguém convidar vocês que vão convidar, como alguns já são aqui convidados, aí você já sabe o que dizer que não cobra, porque biblicamente não se cobra. Porque você não pode cobrar algo que, para começar, o evangelho não é nosso. Não é isso? E não é apenas um direcionamento bíblico. Lembra que eu sempre falo com vocês, lembrem, a Bíblia não é manual para Deus, é para nós. Isso é muito sério. Certo? Eu sou ordenado na Bíblia que eu não posso matar, não posso roubar, você também. Eu não posso adulterar, não posso ter minha esposa. Lembre que Deuteronômio nos diz que Deus é o que mata e faz viver. É o que honra, mas Ele é o que abate. Então, quando a gente entende essa soberania, a gente começa a compreender que não há preço. Não há preço para o Evangelho de Cristo. Não há preço. É incalculável os benefícios de que Ele fez na minha vida e na sua vida. Sabe, eu me vejo aqui como era, vai dar mais um filho drogado igual o pai, e eu me vejo hoje, eu vendo a senhora assim para mim, eu me vendo o pai de 2 crianças, eu fico assim, um só é Deus. É Deus. Então é incalculável. Então realmente não se deve cobrar. É algo que não é bíblico. Respondeu sua dúvida? Sim. Alguém? É muito boa essas dúvidas. É por isso que eu digo, você põe nas perguntas que a gente aprende muito com as perguntas. E eu já tive muitas perguntas que eu em escolas bíblicas perguntava para os pastores, entendeu? Como vocês hoje, quando eu era jovem. Então eu gostava muito de perguntar, é muito bom perguntar. Alguma dúvida, não importa se na sua cabeça você pensa assim, mas eu acho tão tolo que vou perguntar. Não, pergunta. É só dúvida. Entendeu? Eu vou, enquanto vocês pensam, alguém quer fazer outra pergunta? Pai do certo. Tá todo mundo entendendo. Quando for no resumo, o resumo vai estar autismo. Tá todo mundo entendendo. Todo mundo é. Já tô orando, quem é que vai dizer? Eu vou fazer o resumo. Alguém, né? Yasmin, tá doido pra fazer. Não, já fez. Olha, prossegue no 8. Porventura digo eu isto como homem? Ou não diz a lei também o mesmo? Ponto interessante que ele toca aqui. Por que ele faz igual? Se você perceberam que ele faz igual, Jesus, ele faz questão de não citar o presente que ele viveu, mas ele lembrar do Velho Testamento. Por que a gente vê tanto Jesus fazer isso? Não entendi, não. Ele cita que, porventura, digo isto como homem, nascido, vivo. Está falando com eles. Ele termina. Ou não diz a lei também o mesmo? Diz. Lá atrás, se você for estudar, É que se refere como a lei de Moisés. Isso, justamente. Diz o Se mesmo. refere como a lei de Moisés. Por isso que ele citou vários salmos aqui, inclusive. A questão do boi de bule, se você for procurar, se você for procurar vai perder tempo, você pode procurar depois. Isso que ele citou vem tudo velho. Entendeu? Não tem tempo não, pode procurar. Não, procura aí, me ajuda então. Você pode procurar o versículo de debulhar. Não, sabe o que ele tá dizendo? Perder tempo, perder. Ele preferiu agora, entendeu? Justamente. Você entende isso? E ele vai fazer agora uma ligação. Por quê? Porque não existe Novo Testamento sem Velho. Hoje nós vivemos um tempo onde querendo lá o velho, não a velha lei. O próprio Jesus disse, eu não vim abolir, vim completá-las. Você não é exemplo do copo, né? O jovem sempre já deu várias vezes, eu não me canso. Eu pego um copo, né? Eu encho com a metade da água, 200 ml, e pergunto, tem quantos aqui? Aí todo mundo, 200 ml. Aí eu vou pegar mais água, vou botar mais 200 ml e vou encher o copo. Aí eu pergunto a você, tem 200 ml nesse copo, Wesley? Tem. Eu botei 200, depois eu botei mais 200. Tem 200 ml? Agora contém 400 ml. Eu tirei dos 400 ml, eu tirei alguma água? Não. Eu acrescentei. Tinha 200, eu botei mais 200. Agora eu tenho o quê? Uma nova medida. Foi completada para chegar a 400. É nova a medida. Então, é novo o testamento. Não é velho. É novo. Existe o velho. Está lá dentro. Mas para ter o novo, não existe novo sem velho. Então, o novo, ele é o cumprimento de tudo que foi falado no Velho Testamento. Então, por isso que ele se completa. E ele... Pode acrescentar, você quer falar algo? Não, eu pedi para ela olhar um versículo que ela sempre olha por causa do tempo, só para otimizar o tempo. Por favor, vai daí. E perguntas, podem perguntar depois no privado. Fiquem à vontade, porque esse capítulo, mas ficou bem claro a questão assim, de até onde a gente viu, tentei resolver o máximo. Eu fiquei até muito, mas eu falei dos outros. Porque, cara, eu fui vendo assim, a visão, porque tem a visão e missão, ou a visão e missão de Paulo, vocês vão ouvir, a visão e missão de Paulo, visão e missão.
ministério, eu falei sobre Yasmin, isso. era massa aquele da coroa. Maravilha Pronto. toda. Quando eu li, eu me lembrei do versículo. Lindo. Aonde? É o que eu li, eu acho. Sim, e o verdadeiro atleta, porque não deu tempo, eu ia falar um pouco, que era o top, né? É o 25. Ele se referia àqueles jogos que tem naquela região. versículo 25. Acho que todo mundo conheceu a de história, né? Os caras lá fazem aquela competição. É muito massa para a vida ganhava as coroas. Naquela região tinha realmente, essas tem razão, competições. Qual é o Retiro o que versículo? disse. Bota no grupo. Retiro o que disse. Pode falar. É meio polêmico. Deve falar. Esse debate do valor, né? Das Isso. pessoas para pregar, então também me mostrou a sabe, Luiz. Eu lembro que o pastor foi mandou um dia no grupo criticando essa questão do valor que era destinado a esses cantores. Porque, querendo ou não, eles estão pregando, só que eles superfaturam muito. Tipo, um cantor é 200 mil reais. E a gente sabe quando tem alguma coisa da igreja, por exemplo, aquela peça que teve, como foi Casa do Julgamento. É muito difícil conseguir o incentivo que tem, mas quando é carnaval, ou então qualquer outra festa, sempre tem esse incentivo. Né? Muito boa pergunta. E no caso em questão, é o nosso oração e luz. Né? Entendi. Sempre fico muito nesse interessante. embate de, é uma festa cristã, né? Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que ali as Não, pessoas estão super é interessante o ponto. Muito bom. Sim, o evangelho. É porque, na verdade, a questão é bem ampla. Pronto, a gente vai explicar. Assim, a questão da prefeitura em si, não é que totalmente o dinheiro seja direcionado somente para a banda em si. Mas Eu acho que a pergunta dela se refere à parte espiritual. É, a parte espiritual. Que justamente, que eu ia falar que assim, a parte espiritual, se você observar, eu conheço alguns cantores que vêm. Eles vão para lá porque lá é para a prefeitura é algo cultural. Então eles vão lá expondo um trabalho deles, não é a parte. Realmente existe um trabalho, por isso que eles têm CNPJ. Viu? Muitos dos cantores pregadores, eles têm um CNPJ como o nosso da igreja. Eu sempre digo, confia o CNPJ da igreja que você faz parte. Será que você sabe que esse nome é limpo? Graças a Deus aqui é limpo até hoje. Viu? 9 anos a igreja Bethesda com o nome limpo, sem dever a ninguém, sem pedir nada a banco. Então assim, sempre confia o CNPJ do lugar que você frequenta, porque senão você vai ficar igual. Se tiver sujo, você vai ficar sujo também. É porque eu dou esse exemplo, né, Cristina? Porque no mundo espiritual, isso tem efeito. Dos princípios que eu dei um exemplo no começo dele. E a questão do valor em si, a Bíblia não se apega a valores e preços. Para Deus, tipo, se alguém se vender por 20 reais, se vendeu. E se alguém se vendeu por 200 mil, também se vendeu. No mundo espiritual vai receber da mesma forma. Tipo assim, se eu não fui digno por tão pouco, eu me vendi por... Pronto, vamos trabalhar no modelo, logo em seguida receber a proposta. R$1.000 a noite com você, você fica? Se eu não me vendo por 1.000 e alguém bota 1 milhão e eu me vendo para Deus, o valor não importa. Mas para Deus o que importa é a fidelidade. Então assim, muitos profissionais que vêm por 200 mil, por exemplo, a Ani Barros, ela paga toda uma equipe e ela tem um CNPJ, a Ani Barros. Não é para a igreja, porque para a igreja ela vai de graça. Eu conheço várias igrejas que ela entra lá com a família dela e o pessoal pensa que ela cobrou. Não cobrou nada. Ela subiu no altar, não cobra também. Valesca não cobra. Muitos não cobram. Vão para a igreja de graça. Cassiane vai de graça. É porque a questão é ampla. Mas você entendeu? Mas a questão foi muito boa perguntar. Foi a questão do valor. Nunca ninguém tinha feito. Pensamentos diversos sobre isso. Tem muita gente que critica shows como esse. Eu só fui muito a favor pela parte cultural da prefeitura, porque eu creio que toda sociedade ela deve expor sim todas as culturas. Eu creio. Porque assim, o valor na verdade... E eu respeito que é macumbeiro, mas eu creio que... Você sabe como é que funciona a macumbaria? Vamos perguntar agora aqui. Será que vocês sabem? Imagina aí, se vocês soubessem... 5 minutos. 5 minutos. Imagina aí, se todo mundo agora aqui soubesse como funciona o espiritismo, a gente aprende isso no curso de teologia. A gente no curso de teologia a gente tem um mister para entender. Não é só criticar, isso não é de Deus. Peraí, não é de Deus por quê? Vocês sabem, eu posso criticar, porque aí é um preconceito. Mas fazer só se uma conhece. tentar a outra questão, que foi ótima a colocação dele. Mas sendo bem atual, as maiores dúvidas é sobre a atualidade. E tem a ver com a questão. Mas o próprio Paulo vai falar, desde os capítulos anteriores da primeira carta, ele vai falar sobre a motivação do coração. Por isso que a gente tem que ver que a questão é ampla e com muita cautela. Eu nunca cobrei, não quer dizer que eu sou mais santa do que alguém que tem um porte maior. Quem sou eu? E a questão do valor, chegou lá Judas e
colocaram 30 moedas. Só que não era o valor de Jesus. Não é o valor deles. Agora, quando eles chegam a um nível profissional, eu creio que alguns uma separação. Mas aí onde está? Guardar o coração, acima de todas as coisas. Porque quando a você grande coloca questão é essa. Porque quando ele começou a falar a respeito do profissional, explicando ela do Profissional profissional, até hoje. porque a gente vai ver o quê? Eu tenho o João Neto, tenho ela, vou pagar, são meus músicos, mas tem o meu cachê. Aí a superfaturamento também existe aqui em cima desse aqui. Será que eu sou o melhor cantor que Yasmin? Mas também tem um grande porte, tem gente que vai. A gente tem que ter muita Claro que eu cautela sou. também. Tem uma banda grande, dentre eles muitos são pais de família. A gente também Só o tem que Ministério, pensar- vamos supor, a o questão é Ministério da ampla. Fernanda sujeita a ser 16 famílias. Não, mas só com relação pronto, ao valor. Tem algo aí dentro, a questão. E entra na Primeiro, palavra essa pergunta que prefeitura, o Carreto tá falando. a questão do Nossa. valor. Se a pessoa recebe um valor, o coração só Deus sabe. Mas se ela não entra em nada ilegal, porque muitas vezes quem está fazendo ilegal são prefeituras, são outros que vão pegando até chegar a eles. Se existir um contrato dentro da lei, aí é uma questão. Mas para Deus pecado é pecado, não importa se é 20 reais ou se é 1 milhão. Mas está entendendo? Mas muitas vezes quem vai fazer essas coisas é o contratante. A questão é bem mais ampla. E a questão de igreja, aí também já é outra coisa. E todos não têm a mesma postura, né? Deu um exemplo agora que uma pessoa esse dia comentou, porque a gente botou no stories. Não, se eu encaixa, coloquei, se enquadra Paulo. também. Paulo é Na muito palavra. demais, você nem vai dar tempo. Eu não digo Mas eu não. coloquei, não, da prefeitura. Não tenho nada a ver com política, não quero me candidatar por outra pergunta. Eu disse, não quero, não é de Deus pra mim. Olha, eu coloquei lá, quase todo mundo botou, sabem falando, né, da água branca. E aí? Primeiro que sou uma cidadã, é domínio público, eu posto o que eu quiser. Deus abençoe que agrada a Deus, não é o que eu quiser, começa por aí. Você tem o direito, é livre, né? Mas aí veio uma irmã abençoada, como eu dizer, claro que não, de outra igreja, e ela já foi, irmã, criticando, olha, esse povo não canta louvor, isso não agrada a Deus, e não sei o quê. E ela botou um texto enorme, só uma vez de uma irmã, se ela estivesse orando, esse tempo desse texto enorme. Uma irmã disse isso uma vez, eu disse, é mesmo, né? De resto. Mas eu tentei resumir, eu disse, minha irmã, boa noite, a paz de Cristo, orei-ança, inspirei. Aí eu não lembro de tudo, mas eu disse assim, minha irmã, primeiramente, nós não temos como saber o que agrada a Deus por completo ou não. Aí eu fui dizendo, olha, e essa questão, esse Senhor que ela falou que é o Senhor, esse Senhor é a autoridade da cidade. E a Bíblia diz que nós devemos orar por todos, inclusive as autoridades. Começa por aí, eu disse outra coisa. Houve há pouco tempo um outro tipo de evento, e com dinheiro público. Nossa. Isso aí é dinheiro público que vem dos nossos impostos. Imposto que é retido todo mês. Eu sou muito todo mês, tira um monte. E aí eu disse a ela, olha, então é nada mais justo do que com o mesmo dinheiro público ter um evento que é de outra, carrega outra mensagem e destinada, entre aspas, a outro público. Aí eu disse a ela, olha, e veja bem, esse evento tem um impacto evangelístico. E a Bíblia diz o seguinte, a palavra de Deus não volta vazia. Eu oro com a certeza de que algumas vidas, espero eu que muitas, sejam impactadas e recebam, começam a ser restauradas através da palavra de Deus. E não é de pessoas. Mas ela botou um texto, ela deixou um áudio, ainda nem ouvi, porque ainda chora. E o bom que tem aquele versículo que apóstolo, eu acho que, eu não lembro se é apóstolo agora, se salvo engano, que fala assim, que o evangelho, a palavra não vai voltar vazia. Importa, eu acho que o apóstolo Paulo, não corrija se eu estiver errado, ele diz assim, importa que o evangelho seja pregado, sem se importar com a intenção de quem está pregando. Imagina, eu estou pregando, alguém está pregando e diz assim, estou pregando por dinheiro. Aí diz, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. E alguém que nem sabe que eu estou pregando só por dinheiro, que eu não está se agradando, mas escutou o versículo e diz, vou aceitar hoje, porque o Senhor é meu pastor, você foi minha vida, ele aceitou. Porque o evangelho diz respeito sobre nós, não é de quem passa a mensagem, é sobre ele. Então o centro é ele, e ele vai além da religiosidade, além da prefeitura, além das autoridades. Ele é a própria autoridade suprema. Uma dúvida sobre isso? Porque eu vi, né, as bandas e eu fui pesquisar, porque eu não conhecia uma das bandas, e eu fui pesquisar no Spotify, porque eu acho que é justo, né? Só que eu fui escutar e as letras de fato são cristãs, mas o ritmo é um ritmo que não é cristão, entendeu? Isso é um ponto excelente. Essa questão, Eu amei isso, a matéria excelente. bateu
com a Erika sobre isso, porque às vezes a gente quer trazer coisas de fora e eu não tenho certeza se isso é. Mas correto eu ou não. vou falar Por um exemplo, pouquinho A sobre gente isso. vê muito Outra ritmos muito de boa. forró com música, com letra gospel. Ritmos de pagode com letra gospel. Mas será que, mas tipo assim, pagode, por exemplo, eu já vi uma análise sobre isso de uma pessoa da Umbanda. E todas as batidas têm um significado. Muitas batidas são para invocar demônios, por exemplo. Aí eu tô cantando uma música de todo o coração, uma letra, batuque. mas estou com aquele batuque de pagode que invoca demônios. Isso é muito bom, tá boa pergunta. Excelente. Posso falar? Mas Já vai acabar, infelizmente. Mas eu vou pedir para todo mundo na próxima aula estudar e ouvir os instrumentos da Bíblia. Quase se não conhece bom. Procura, tipo assim, os símbolos que ele fala. O som do pandeiro de Miriam. Eu quero que todo mundo, a próxima aula, vai estudar e vai dizer, parece com o quê? E lembre, é Deus, não é da agora. Estou falando de instrumentos que até hoje são tocados. Parece com samba, sim, parece com pagode. Eu peço que vocês ouçam de lá de Israel. Eu peço que vocês escutem e vejam também. Diz, eu quero ver os instrumentos bíblicos. Só pra ver que na Todo aleatória. mundo vai ver ou não vai ver? Promete pra mim? Com certeza. Pronto. Todo mundo vai ver. E eu vou trazer as fotos dos instrumentos. Quando o pastor Muito bom. Agora leia o versículo 22. Vocês vão ver que a conversa tem tudo a ver. Aí como é que fica quem escuta rock? Essa canetinha, é bem verdinho. Isso aí, macho. Encerrou? O versículo